dispensá-los aqui nessa noite de sábado, mas até eu que o Thiago colocou um slide, falou sobre a ansiedade. Talvez o motor da minha apresentação seja outra patologia, que é a esquizofrenia. Então, mas eu talvez não devesse ter ficado para o fim, para concluir com uma apresentação tão clara e a do Pedro também muito estruturada. Eu trouxe uma amostra do que nós vivemos atualmente no Brasil entre um universo que a gente trabalha a partir das escolas de arquitetura, nos escritórios de arquitetura, buscando desenvolver propostas para o território e, ao mesmo tempo, a gente vê um país acontecendo de outra forma. Isso foi tematizado na Bienal de Arquitetura de São Paulo de 2013. Nós fizemos diversas exposições e essa exposição, esse módulo expositivo era um módulo crítico sobre o espetáculo do crescimento que o Brasil estava assistindo. Esse módulo crítico procurou buscar e entender qual seria o papel da arquitetura e do projeto nesse novo momento de crescimento que o Brasil estava enfrentando. Um grupo de jovens com máquina fotográfica, vídeo, viajou por Pernambuco, Pará, Tocantins e tal, vendo o que estava acontecendo no Brasil nessas áreas. O que a gente vê, e acho que essa foto é a foto de um fotógrafo holandês que foi na viagem também, chama-se Jan Ban, e essa foto é uma amostra do que nós estamos vivendo. Talvez se eu mencionei a esquizofrenia que a arquitetura vive, mas a esquizofrenia do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, né? Tem ali um Fiat Palio parado embaixo da palafita, que foi provavelmente construída no final de semana, mas o Fiat Palio foi comprado e está ali colocado lá embaixo. Essa estruturação é o que define e o que desenha o território. A estruturação, e aí acho que depois da explanação, tanto que o Pedro fez, que o Thiago fez, a gente vive isso. Hoje, o desafio do arquiteto está em enfrentar a interdisciplinaridade, ou seja, ele não é sozinho, ele não define só com o seu desenho como vai ser o território, ele tem que estar junto com a população, ele tem que localizar demanda, ele está junto com o economista, ele está junto com o advogado, e isso interfere no desenho. Assim como o Pedro chamou de localista, mas eu diria uma ação sustentável interfere no desenho do arquiteto. Então vocês vão ver que a apresentação ela tem sempre uma dualidade. Eu brinquei que ela é esquizofrênica, porque ela da palafita na foto do Inhamban, eu passo para outra palafita. Pode ser palafita ou pilotismo? Olha, é palafita porque normalmente é inundado. Mas não, né? Esse aqui também, viu? Porque se vier um palafita, a água deve chegar, porque senão teriam feito no chão. Aqui é uma outra palafita, um projeto, em Belém do Pará. Esse projeto é um projeto e aí eu quero que vocês entendam a construção do léxico da arquitetura. O Pedro disse que em cada projeto o arquiteto se reinventa. Eu colocarei para polemizar que o arquiteto tem só um projeto. E as situações mudam e o projeto dele continua. E ele vai enfrentando novas situações, mas ele e o projeto dele continuam. Isso não quer dizer rigidez, isso quer dizer que as indagações diante do mundo continuam. E você descobre um caminho aqui, no outro projeto você descobre outro caminho acolá,
mas ele não é uma fórmula fechada. Esse projeto, essa palafita, que aprendeu com essa, confronta uma visão de desenvolvimento que nós encontramos em Belém do Pará, quando fizemos esse projeto, que a terra, que não considera o regime das águas de Belém, porque Belém seria uma Veneza. Se a visão de desenvolvimento urbano brasileira tivesse considerado Belém como Belém é. Porque Belém, a variação desta água aqui, eu fui esse projeto é um projeto que eu desenvolvi com o Paulo Mendes da Rocha. Eu fui na Capitania dos Portos, em Belém, a variação da maré do rio Guará é de 4,80. A proposta de um empreendimento vizinho a esse daí era aterrar e buscar terra de Paraupebas, que era a 180 quilômetros de Belém, para aterrar. E a companhia desse laboratório pagaria para buscar terra em Paraupebas. Então, a questão aqui não é o ego do arquiteto, não é um desenho, não é um trejeito de arquitetura. A questão é o seguinte, muito simples. Desculpa. É essa. Eu fui na apresentação desse projeto para a administração pública do Pará e de Belém do Pará. E apresentamos para o governador do Pará. E ele entendeu o projeto. E ele contou um caso que eu vou mencionar para vocês, que eu achei bastante interessante. Ele disse que foi nos Estados Unidos, numa discussão sobre meio ambiente, sobre a Amazônia. E todo mundo falando que a Amazônia era água, e que a Amazônia era floresta. E daí ele foi para o hotel, e cansado, preparando para o banho, olhou no espelho, e falou assim: Amazônia é água, Amazônia é floresta. Mas então eu sou o quê? Porque eu moro na Amazônia? Não, a Amazônia é o homem que está na Amazônia. Na verdade, o problema da Amazônia não é a floresta. O problema da Amazônia não é a água. O problema da Amazônia é o homem que está destruindo a floresta e a água e que está fazendo cidade errado. Que é o homem que está aplicando um outro modelo que não é esse modelo aqui. Este laboratório é um laboratório de altíssima tecnologia. E aí eu quero falar sobre o projeto, e acho que nós temos neste momento que, assumindo a interdisciplinaridade, assumindo as novas equações onde a arquitetura é situada, nós temos que valorizar o nosso léxico, que nós já nos travestimos de tudo. Nós já nos travestimos de políticos, nós já nos travestimos de sociólogos, nós já nos travestimos de historiadores, de pedagogos, menos de arquitetos. E arquitetos falam, sabe sobre o quê? Que se você fizer um cano enterrado nessa água daqui, para tirar o esgoto dessa instalação aqui, esse cano vai quebrar em 2 meses. É sobre isso que a arquitetura fala. A arquitetura fala sobre as coisas que você constrói, sobre a água que está lá e que mexe 4,80 metros no regime das marés. E esse laboratório de altíssima tecnologia criou um porão elevado, e aqui tem tecnologia de desenvolvimento sustentável. Né? E dentro das treliças, que tem 3,5 metros de altura, e, portanto, 3,30 livre, tudo está colocado, desde a instalação especial do gás, até a instalação de água, até caixa d'água, até elétrica, tudo está aqui. E as conexões com o mundo são, obviamente, colocadas depois na Terra, são colocadas em galerias envelopadas, mas são únicas, que chegam e saem. Né? A partir disso, além disso, essa arquitetura é uma arquitetura que é uma obra seca. Isso aqui toca no chão, acho que 16 vezes ou 12 vezes, não lembro agora, que são esses pilares. O restante é montagem, é uma estrutura metálica que monta e que está lá colocada. Então, essa é uma proposta de uma arquitetura da Amazônia que não contrapõe
não cria um arremedo de tecnologia. Quero dizer, a arquitetura da Amazônia, ela não necessariamente é pau roliço, pintado com óleo de linhaça. Não. A arquitetura da Amazônia pode ser uma arquitetura de altíssima tecnologia, porque ela demanda altíssima tecnologia para enfrentar o maior biossistema que existe no mundo. E se a gente não tiver tecnologia nisso, a gente vai estar brincando. Então, a arquitetura cai muitas vezes nessas armadilhas, que são armadilhas linguísticas, armadilhas de contraposição, quer dizer, ao seu próprio conhecimento, à medida que não compra esse conhecimento como o seu próprio leque. Aqui é Altamira. Minha Casa Minha Vida. Cadê o espaço público dessa cidade? Calçada não tem. Aqui são unidades habitacionais construídas. E isso foram, até 2013, que eu tinha essa conta, foram 22 bilhões investidos. Isso é importante observar, e eu tenho começado a insistir, sem vergonha, de dizer o seguinte: existe um mercado que é mercado de projeto de arquitetura. Existe. A gente está começando a construir. Não é mercado imobiliário, não é mercado da construção, é mercado de projeto de arquitetura. Quanto de... eu estou dizendo isso porque eu enfrentei nesses últimos meses na Prefeitura de São Paulo uma destruição do mercado do projeto de arquitetura por um reenquadramento que a Prefeitura resolveu fazer, e eu fui falar com o secretário de Finanças. O secretário de Finanças, falei para ele: você está matando criancinha. Por quê? 90% dos escritórios de arquitetura de São Paulo não faturam 1 milhão por ano. E isso no Brasil é normal, deve ser a mesma escala, se não menor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto de projeto de arquitetura que isso aqui gerou? Nada. A Caixa Econômica Federal não paga projeto de arquitetura. Então a gente, em vez de ficar discutindo ideologias, ficar discutindo brigas partidárias e tal, a gente vamos direto no fato. A Caixa Econômica Federal paga 1,5% para todos os projetos em um projeto desse daqui. 1,5% dá aproximadamente 0,7% para a arquitetura, vamos dizer. A tabela do CAL daria, no mínimo, alguma coisa em torno de 7 a 8 vezes isso. Então não dá para fazer arquitetura. Por isso que é assim. Porque não pagaram o projeto, não houve projeto de arquitetura. Houve reprodução de um projeto de arquitetura. Isso a indignação vai no sentido de dizer o seguinte: a participação na institucionalização da arquitetura, através do IAB, através desse novo momento com o CAL, ela é fundamental. O engajamento das novas gerações nesse momento, ela é fundamental. Porque senão a gente vai continuar brincando. Isso não é nada. Isso é um modelo, eu sempre estou contrapondo. Isso foi realizado em São Paulo, Jardim Edite. É um projeto de colegas, ele é vice-presidente do IAB, e coloca dentro do nosso léxico, isso aqui é 50 ou 70 de densidade. Eu estou falando de habitantes por hectare. Eu estou falando de propósito dessa forma, porque eu acho que vocês têm que começar a ser sensíveis a esses números. Quanto é 70? Quanto é 250? Quanto é 300? Sabe que Paris é 275? Ou o bairro de Santa Cecília, em São Paulo, é 200? O Jardim Europa é 50. O Cidade Jardim. Esse é Jardim Europa? Não, o Jardim Europa é 50 igual esse aqui. É o mesmo modelo.
eu estou falando ironicamente, o Jardim Europa. Ah, vocês querem Jardim Europa, melhor Jardim Europa. Não, então, é a mesma densidade, é o mesmo modelo de desenvolvimento do espraiamento, é o modelo do automóvel que estava lá parado do lado da mula na outra foto. Esse projeto aqui, ele é um projeto de densidade, feito com recursos da operação urbana Água Espraiada, numa área absolutamente valorizada, em frente à Rede Globo, da Água Espraiada, e era o recurso reservado para a habitação social. E é importante dizer o seguinte, a operação urbana foi durante muito tempo jogada no lixo pelos próprios arquitetos. E eu não estou aqui fazendo defesa da operação urbana a princípio. Eu estou querendo dizer o seguinte, a operação urbana depende de uma coisa, que é o projeto. Se o arquiteto não assumir a responsabilidade do projeto, ela vai sair ruim. Porque a operação urbana é o único instrumento definido pelo Estatuto da Cidade de 2001 que prevê a necessidade de projeto. Aprovado na Câmara dos Vereadores. E se a cidade de São Paulo aprovou um projeto que prevê este projeto aqui, é porque, agora, se aprovou um projeto também que tem os túneis embaixo da Faria Lima, que é uma bobagem, é porque os vereadores votaram assim, votaram um projeto de arquitetura. Então a gente se eximar da colocação do projeto em pauta da discussão, gera projeto ruim. Tem que colocar a qualidade do projeto em pauta. E isso aqui, eu estou dizendo como qualidade, porque a densidade ela é sustentável, a mistura de uso, a mistura de tipologias, inclusive a localização de equipamentos. Existem creches, coisa de saúde e comércio embaixo. É um outro modelo de habitação social, que foi feito pela Secretaria da Habitação, na época que a colega Beth França era secretária adjunta lá no AB3. Qual é a densidade? Aqui deve chegar, se a gente falar em densidade líquida, aqui deve chegar pela acessibilidade que eu tenho, deve chegar, na líquida deve chegar a 500, 600. Mas a líquida não é importante, mas na densidade urbana deve chegar aí a 200, 300. Quantos é? Chega no líquido, no líquido, no lote. Isso não conta. Não conta, né? Hã? Não, estou dizendo, não, é porque é ponto de partida, né, Pedro? Você vê, mas na cidade isso vai chegar a 200. Eu acho que é menos. 600, 660. Não, isso não. Quem dá mais, hein? Chama o Milton, diga para o Milton, Pedro. Bom, vou ficar. Aqui. Cidade de Salgueiro, no Pernambuco, cadê os colegas? É a cidade que, onde está a calçada, onde estão as pessoas andando, quer dizer, parece um pouco a China, né? Na quantidade de motocicletas e tal. E daí um prédio de 4 andares, ar-condicionado, tematiza, no meu entender, a técnica, né? A questão do espaço público. E aqui, o próximo slide que eu coloco é as calçadas da Paulista. As calçadas da Paulista são calçadas que... A calçada é o lugar do espaço público na cidade hoje, nas cidades brasileiras. E a calçada da Paulista conseguiu ser refeita a partir de uma ação do Ministério Público contra a Prefeitura de São Paulo, porque as calçadas não estavam dando, as pessoas não conseguiam andar na calçada como aqui. E o Ministério Público foi na Prefeitura e ia botar o administrador regional em cana, porque se ele não arrumasse as calçadas da Paulista. Uma ação movida pelo pessoal, os deficientes e tal, porque a calçada não podia andar. Em 6 meses a questão ficou resolvida. E a calçada foi uma calçada... Cadê? Desculpa. A calçada é uma calçada exemplar, do ponto de vista de mobilidade, de acessibilidade, para cegos, para cadeirantes e tal,
porque assim foi exigida pelo Ministério Público. E perdemos uma oportunidade, apesar da nossa insistência, de resolver a questão de infraestrutura em galerias, mas pela pressa da administração não fizeram. Mas nós levantamos, a Paulista tem 2.700 metros. Existem 2.700 incorrências, uma por metro, entre tampa de bueiro, tampa da NET, tampa da telefônica, buraco do metrô, hidrante de incêndio. São 2.700 incorrências. Foram todas mapeadas e resolvidas. E a solução que nós demos foi uma solução que, e aí talvez houve uma discussão, fomos alvo de arquitetos, porque nós propusemos concreto na calçada. Por essa razão das interferências, porque o Brasil não é Copacabana. Viu, Pedro? Mas quem acha que o Brasil é paulista, Não. Pelo seguinte, porque o Brasil é paulista. Não, deixa eu explicar. Não, estou falando independente do Pará, Paulista, peraí. É o seguinte, a calçada de Copacabana... Explica. Agora se explica. A aula do Google Marx em Copacabana. Eu vou chegar, então tá bom, vamos falar. Fonte ensaiada não é fonte luminosa. Eu vou explicar. Que o Thiago mostrou, mas vamos lá. Copacabana tem aquela calçada linda, né? Bulemar, desenhada, mosaico português e tal. Só que não tem infraestrutura ali embaixo daquela calçada. Não tem. Ela está lá da praia, mas o que tiver, deve ser a iluminação daquele poste que está lá e tal. Não tem. Tem um cano, pai, de 5 metros de diâmetro. Tem um interceptor oceânico. um emissário. Que juntou todos os caninhos num canão. Que não cabe mais nem. Agora, quanto que tem que interferir, quantas concessionárias tem que cavucar a calçada de Copacabana semanalmente para consertar? Porque não se organizam. Hã? Porque não se organizam. Então, não tem, não existe. A Posso questão... uma parte? É. Por isso que o Getúlio se juntou com o João Pessoa. Por isso. A proposta, o mosaico português que foi usado e que era usado na Paulista antes, ele, na verdade, ele demanda uma mão de obra constante na operação, que era inviável para a Paulista. A Paulista, ela se resolveu dessa forma, ia estar lá, que já teve muito conserto, o seguinte, porque saco de areia, cimento, tem uma tela embaixo de estrutura, e está resolvido, toda semana está resolvido do mesmo jeito, não tem a personalidade de quem vai assentar o mosaico português para consertar, porque ela é destruída e construída semanalmente. Não é a melhor solução técnica, não é, mas é a melhor solução técnica para a gestão real que existe. E por isso foi feito o concreto. Eu falei da ponte saída, da ponte luminosa, só explicar. Que é o seguinte, durante muito tempo, o prefeito queria se afirmar e se colocar na cidade fazendo uma ponte luminosa. Agora ele quer fazer um viaduto estaiado, então a cidade dele é progressista. Só se tiver 3 andares. Daí é mais progressista. Salgueiro também, Pernambuco. Espaço público. 1946, Jacques Pilon, a Biblioteca Mário de Andrade. A qualificação de um espaço público por um equipamento público ligado ao conhecimento, já numa área, num momento de verticalização da cidade de São Paulo e de assumindo a densidade. Essa torre é a torre de livros, só tem livros. E o embasamento é um embasamento de leitura, estudos, pesquisa e tal. Isso numa praça. O concurso da Biblioteca de Paris. É? Ué? Como é que é? Biblioteca de Paris. Ah, Biblioteca de Paris, do São Paulo. Não. Concurso, o Perrault. Do Dominique Perrault. Que tem os 4 livros. Torres de livros. Agora, o projeto dessa Depósito época... de livros. Das torres de livros. É depósito de livros. É depósito de livro também? Então, essa daqui seria aqui a Avenida São Luís, e o plano para São Paulo nessa época, em 1946, seria uma sucessão de torres como essa,
pela Avenida São Luís, chegando até a Praça da República. Seriam mais 6 torres de livros. Não foi feito. Aqui é a Galeria Metrópole, projeto do Gasperini. Aqui é o conjunto Zados, que é do Pedro Paulo de Melo Saraiva. Cadê aquela feijoada que a gente comeu? A feijoada é aqui, é o Paribá, Paribá. que está aqui na praça. Então, isso aqui foi nós fizemos um projeto de modernização e restauração em 2007. E que tem alguma coisinha aqui, é só uma mudança de circulação, mas o que é bonito nessa foto, eu acho, que a gente descobriu na análise da composição química da sílica da biblioteca, nós descobrimos que a biblioteca era branca. E daí, na hora que recompusemos quimicamente, ela estava desbranquando. Oi, ela estava assim branca. A massa da composição química revelou uma biblioteca branca. Aqui tem o auditório da biblioteca, então está lá feito e concluído. Existe comercial em Paraupebas. Aí os vícios de discurso da arquitetura. Acha-se que a arquitetura é isso. Então é fugir desse estigma. Isso é vendido como arquitetura para que a arquitetura não assuma o seu papel na estruturação do território, que é um papel que coloca esse território a serviço da sua população. Isso aqui é um projeto a serviço ou de um marketing de uma firma, ou de um ego de um arquiteto, ou ele, certamente na cidade de Paraupebas, não precisa de um prédio como esse daqui. A crítica, ela tem que cair nessa linguagem. Eu coloquei um outro projeto, que é esse projeto do São Paulo, que é do Álvaro Pontoni, que ganhou um concurso do IAB, que é a sede do Sebrae de São Paulo, desculpa, de Brasília, a sede do Sebrae de Brasília. E ele coloca aqui, em Brasília, está na asa sul, esse projeto. Essa fachada aqui é uma fachada que tem uma insolação importante, então ele recorre aos brisas. Então, eu só achei um bom exemplo de uma arquitetura que está dialogando com o lugar, assim como aquela da palafita do começo. Essa daqui está colocando um enfrentamento tecnológico, quer dizer, trabalhando numa cidade que tem uma história como Brasília, de uma forma cultural totalmente diversa dessa daqui. Edifício residencial em Santa Cruz, no Pernambuco. Isso nos chamou a atenção. Está vendo esse morro? Lá no São Paulo não tem essas coisas não, assim, ó. Hã? Lá em São Paulo só tem coisa ruim, não tem coisa ruim assim, não. A gente tem, na verdade, tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim que você vai ver do que a gente tem de ruim. Agora, eu acho que o que nós estamos enfrentando é uma tragédia nacional. E como o Pedro disse, São Paulo gera. Isso aqui talvez tenha sido gerado em São Paulo. Talvez a companhia que construiu isso daqui é de São Paulo. Assim como eu vi quando eu saí do aeroporto hoje, passando na avenida ali, uma placa de parecia uma obra de um cemitério, era Alphaville. E é porque Alphaville, a obra de Alphaville é um cemitério. O movimento de terra, quem já viu obra e Alphaville, foi gerado em São Paulo. É um trademark reproduzido em todas as cidades brasileiras, gerado em São Paulo. É uma franquia. Nem todos. Não, Ouro Preto não. Não, Ouro Preto tem Alphaville. Não, tem antes de Ouro Preto. Não é Ouro Preto. No entroncamento de Belo da Sabés, 40 com a 20 com a resultado. O Mineiro já foi bem longe de Ouro Preto. A densidade que isso aqui projeta, na verdade, ela não está dialogando com a questão da sustentabilidade econômica ou ambiental. Ela está falando sobre o resultado do lucro desse terreno aqui. Para mim, tem parecido uma obra do Alto aí, não? O quê?
Nova Alto, né? Não? Tijolinho Vista. Peguei um projeto na Vila Madalena. Peguei um projeto na Vila Madalena dos colegas Andrade e Moretim, que procura discutir um pouco a questão de se esse aqui assumiu o Bloco Baiano e a... Bloco Baiano? A gente chama de Bloco Baiano. O que é isso? A gente chama de Bloco Baiano em São Paulo, aquele cinema. Não, Baiano não tem nada com isso, não. Como é que você chama? Tijolo Paulista. Esse aqui é o bloco cerâmico de 8 furos, né? Que é colocado numa alvenaria que na verdade coloca dentro dessa composição, dessa tipologia da arquitetura, quase reproduzindo o prédio como se fosse um empilhamento de casinhas e não um outro engenho. Esse daqui, quando ela fala, não, peraí, o prédio é outra coisa. Eu tenho uma possibilidade de gerar verticalidades, eu tenho espaciais dentro dos apartamentos, eu tenho uma outra solução de pensamento nesses painéis que dialogam com as janelas e tal. Está elaborando um outro léxico para um projeto. Aí ainda o Marabá. Acabou o tempo, eu posso acabar então. Para dizer o seguinte, que a habitação social não é necessariamente isso, pode ser isso, é um trabalho feito em Heliópolis, na comunidade de Heliópolis, pelo colega Bizet, construído também. Esse aqui tem uma densidade bastante alta, totalmente diferente da outra, e está colocado em frente à favela de Heliópolis, para a população que ocupou, é a população da favela. E os projetos de qualificação ali continuam e tal. Isso também foi feito na época da SEAD. Essa foto eu achei interessante, que é um modelo. Né? Precisa marcar o lote, fecha, né? Terreno vazio do lado, tudo vazio, mas tem uma unidade construída. E talvez tenha tido um projeto, né, dessa casa. E talvez a gente não precise entrar nesse modelo de casa, porque existem outras casas. Essa aqui é em Minas Gerais. Não, desculpe, essas são Luiz Paraitinho. São Luiz Paraitinho, que é do Libezinski. Bonita assim só pode ser em São Paulo. Hã? Bonita assim só em São Paulo. Não, para com isso. Não, eu tinha só pego por causa uma do foto, tijolo baiano. eu tinha pego uma foto que ele fez, desse mesmo arquiteto que ele tinha feito em Minas, e eu, na última hora, trocaram com essa de São Luís Paraitinho. Minas tem um tanto disso. Ai, essa é a Pernambuco, você vai apanhar aqui. Mas falando sério, a localização, eu poderia não ter citado de onde era, porque isso aí está em Rondônia, em Roraima e tal. Melhor, porque está fazendo uma comparação muito grosseira aí, com o Nordeste, o Norte, com São Paulo. Não há comparação, não estou fazendo essa comparação, não há comparação. Não há comparação. Hã? Uma comparação muito pesada. Não, a comparação, estou comparando projetos. Projetos, mas muito distintos, em lugares específicos demais. Eu acho que o Brasil é muito grande e acontece coisas em muitos lugares. Não precisa focar só em um estado e em outro. Não, então, é que foi a viagem que foi feita e o desenvolvimento que está sendo feito dentro da ocupação do território. Várias cidades estão sendo construídas no Pernambuco. Não estão sendo construídas várias cidades em São Paulo. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida não existe na cidade de São Paulo. Não tem espaço. Não é que não tem espaço. É porque a equação cruel do Minha Casa Minha Vida não conseguiu elaborar, construir uma solução para o valor das terras de São Paulo. A questão é essa. Então, a gente enxergar esse tipo de conflito como uma coisa regional, não é de maneira nenhuma que eu quis colocar isso. Eu estou colocando um conflito de posturas. E a postura disso daqui, essa postura aqui, ela não é uma postura de Pernambuco. Essa é uma postura que tem em Brasília.
Eu falei da Caixa Econômica Federal, que Pernambuco não é dono, que Bahia não é dono, que Minas Gerais não é dono. Desculpa, mas se a gente começar a enxergar conflitos como conflitos regionais, a gente não sai do lugar. Se isso está acontecendo em Pernambuco, é que Pernambuco está fazendo quantas cidades novas? 7, 8 cidades novas. E o modelo que essas cidades novas estão sendo feitas não é o modelo da densidade de 250 habitantes por hectare. Ainda é um modelo de 40 habitantes por hectare, que vai virar amanhã cidade de Deus, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então a gente traduzir isso para conflito, que não, no Nordeste é de um jeito, e que está se criticando no conflito Nordeste-Sudeste, isso é uma bobagem. É a mesma bobagem que o Brasil está enfrentando hoje, na hora que ele está conseguindo sair de uma situação crítica que está vivendo, porque acha que está localizando conflito onde não tem. O conflito deve ser localizado nas atitudes. E as atitudes são o seguinte: o financiamento, a estrutura do financiamento do Minha Casa Minha Vida é cruel, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista civilizatório do Brasil. E se nós não falarmos isso, e falar, isso não é porque a colega Vera quis fazer em Pernambuco assim, não é. Isso em Rondônia acontece dessa forma. A urbanização da Amazônia, que eu critiquei no começo, acontece dessa forma. Então, talvez por uma ignorância minha, eu não tenha colocado, eu coloquei os projetos que o IAB São Paulo premiou nas premiações de São Paulo. Foi um critério que eu usei para colocar. E coloquei alguns projetos meus para dizer também que eu também sou arquiteto, eu faço alguns projetos. Não tenho possibilidade de fazer alguns fora de São Paulo, pouco, mas faço alguns em São Paulo também. Agora, conflito regional, isso não existe. Não existe. Nós estamos construindo uma perspectiva, e eu procurei concluir com uma visão, que na verdade é isso aqui, que é um programa que eu acho que é interessante. Eu estudei em Fortaleza, eu já vi Rio de Janeiro e já vi São Paulo. Os centros das cidades do Brasil foram esvaziados por uma lógica do mercado imobiliário. O mercado vai atrás de terreno barato, então vai fazendo casinha para as pessoas lá longe, e depois o Estado, como na sua visão clientelista, vai fazendo a infraestrutura, e daí o mais valor do terreno, que era baratinho, começa a valer mais, vai para o bolso do dono do terreno que era baratinho, e a cidade vai acontecer. E os centros da cidade ficaram vazios. São Paulo, que eu estudei mais a fundo, teve nas últimas décadas uma evasão de 300 mil pessoas. Espaço vazio. Prédios estão sendo invadidos, ocupados, né? Então, outros estão em desuso, abandonados e tal. E o governo do Estado percebeu isso. Fez uma conta na Secretaria de Finanças que, se houvesse um subsídio até de 70% no preço da unidade, seria mais barato do que fazer infraestrutura para levar para lá, para longe. E fizeram um programa, que chama-se Programa Casa Paulista, que parte de uma análise territorial, definindo setores de vacância de uso, né, com perspectiva de reocupação do centro de São Paulo. Esse programa começou a ser elaborado em 2006, e a primeira parte, que é essa parte amarelinha aqui, desculpa, está escrito errado o nome aqui, na verdade aqui é Barra Funda. Na Barra Funda foi o primeiro lote que saiu, são 3.800 unidades habitacionais, e o modelo dessas unidades habitacionais é esse modelo aqui. Desculpa. É o modelo daquela foto que estava antes, que é comércio embaixo, mistura de tipologia, mistura de tamanho, que isso é obrigado a quem vai construir esse modelo, construir desta forma. É uma experiência que eu vejo como nova, que a gente está construindo em São Paulo. É uma parceria público e privado. O privado participa de uma forma, o que o Minha Casa Minha Vida não deixa de ser também, de uma outra forma, quer dizer, na verdade o privado ganhando, a empreiteira ganhando bastante e o público ganhando. Então, o que eu quis apresentar aqui foi a distância entre
o que acontece, o que está acontecendo no desenvolvimento, na ocupação territorial brasileira e a possível contribuição que os arquitetos poderiam ter, e aí eu diria, os arquitetos do Brasil inteiro, se eu falei do São Paulo, eu falei do desde lá de São Paulo, outros devem ter outras contribuições também, e essa distância é uma distância que urge solução, porque territórios estão sendo ocupados. A gente tem um plano agora de mais 3 milhões de unidades habitacionais no Brasil inteiro, que se a gente não fizer nada, provavelmente vão ser nesse modelo que nós sabemos que é um modelo insustentável sobre diversos aspectos. Então, eu acho que o papel do IAB, o papel dos CAUs, e a ação de cada arquiteto, vendo cada projeto que faz como uma oportunidade de se colocar e de mudar essa situação, eu acho que é um desafio para os arquitetos nos próximos anos. Obrigado.